Difícil, né? Como é difícil. Se você não me conhece, eu sou o Thiago, do canal Vasco em Família. Estou começando esse novo canal, o Gigante News TV, com um estilo diferente do canal Vasco em Família, que é um canal de react. E nesse vídeo, vamos reagir à coletiva do nosso treinador Fábio Carille após a derrota para o Corinthians por 3-0. Então, assim, eu vou pausar a coletiva, vou falar aqui, vou trocar uma ideia com vocês. E difícil, né, cara? A forma que o Vasco perdeu hoje, a facilidade irrita demais. Eu sei que é difícil pedir isso, mas se inscreve, deixa o like para fortalecer esse novo projeto. Vamos juntos. No Vasco da Gama são 4 jogos e 9 gols nos últimos. Se a gente contar os que foram agora, de certa forma, anulados, aí essa conta aumenta ainda mais. A pergunta que a gente faz, o torcedor sempre está fazendo é a seguinte: já foi testado todas as formações que a gente tem praticamente da zaga hoje. E existe zagueiro, e a gente sabe que o torcedor questiona muito em relação ao Capasso, ele não seria uma opção pela sua parte ou pela parte da diretoria do Vasco da Gama? A gente tem trabalhado bastante para minimizar esses erros, né? Não só coletivos, mas individuais também. Sabemos que estamos em competições onde todos os adversários têm muita qualidade e você erra, no mínimo você vai tomar um susto, no mínimo vão finalizar no seu gol, né? Então é repetição, é trabalhar, é deixar todo mundo muito concentrado das ações que tem que fazer e individualmente tomar as melhores decisões dentro de campo. E sobre o Capasso? Estou respondendo. Então, o Capasso não vem treinando comigo, tá? Também tem meninos lá na base que eu gostei muito no começo do ano, o Lincoln e o Luiz, né? Mas todos estão trabalhando aí firme para que a gente possa melhorar. Como eu disse, vou pausando aqui, não em todas as respostas, tá? Mas, assim, como vascaíno, eu respeito outras opiniões, tá? Respeito muito. Sei que a partida de hoje foi terrível, bizonha do seu João Vitor. Que partida pavorosa, né? A defesa ali, de um modo geral, terrível. O Corinthians não fez força nenhuma para ganhar do Vasco. Mas a partir do momento que alguns vascaínos acham que o Capasso é a solução, realmente o mundo está perdido. O nosso mundo está perdido. Porque se o Capasso é a solução do Vasco, rapaz do céu. Olha, a galera utiliza de um argumento que ele foi o melhor zagueiro do campeonato paraguaio. Gente, pelo amor de Deus, lá no canal Vasco em Família eu canso de falar isso. Campeonato paraguaio tem 12 times. O líder atual nesse campeonato, do campeonato paraguaio, olha só, tô até nervoso para falar isso, é o Libertad. Libertad, é o atual líder do campeonato paraguaio. Os dois centroavantes do Libertad é o Cardoso, que tem 42 anos, e o reserva é o Roque Santa Cruz, que tem 41. Você jura que você vai utilizar do argumento que o Capasso foi o melhor zagueiro do campeonato paraguaio para defender ele, ter alguma oportunidade no Vasco? O Capasso é terrível. Vou te dar um outro exemplo. Muita gente, eu não estou dizendo que é você. Ah, o Zé Gabriel ajuda. Poxa, o Zé Gabriel tem vaga. O Zé Gabriel saiu do Vasco, já tem o quê? Um mês e meio? Ele ainda não arrumou clube para jogar. Não arrumou clube para jogar. E esse jogador jogava no Vasco. Capasso. Sabe quem buscou informação do Capasso? Atletic. Atletic. Nenhum outro time sul-americano, pelo valor também, claro, que o Capasso ganha, quis contratar ele. Depois dele ser o melhor zagueiro do Campeonato Paraguaio. Ele vai resolver os problemas do Vasco? Pô, é brincadeira, tá? É brincadeira. Essa pergunta aí do jornalista não me representa. Eu não tô pedindo Capasso. Capasso é horroroso. Horroroso. Olá, Carille. Jorge Silva, do canal Bolinha em Foco. Queria, claro, imaginando a escalação do Vasco, claro, 3 titulares, a gente entende pela sequência, mas eu gostaria de saber até que ponto essa decisão passou por você, e pelo departamento médico, departamento de fisiologia, explicasse, né, a sua dificuldade em escalar o time do Vasco. Aproveitando também, gostaria da explicação do Garré não ter ido nem para o banco de reservas. E por último, o que explicar dessa atuação que, ao meu ver, foi muito aquém, principalmente na questão de jogar, de combater, de raça. Porque eu entendo o seguinte, né? Ao meu ver, um jogador reserva, quando tem uma oportunidade, imagino que ele tem que comer grama. E a gente, no primeiro tempo, não conseguiu observar isso. Até que ponto isso é culpa sua, culpa dos jogadores, e explicasse, né, essa derrota. Obrigado. A decisão final da escalação ela é sempre minha, mas é claro que eu tenho que respeitar todos. Então em algum momento a gente teria que fazer isso. Jogamos domingo, jogamos quarta com viagem, jogamos hoje, tem o jogo terça, sábado, terça novamente e depois lá no Ceará. Em algum momento ia ter que fazer isso, os números mostraram para a gente ter uma certa preocupação, né?
Tem jogadores que são muito importantes no nosso grupo, que é o caso do Coutinho, que eu já perdi 2 vezes esse ano, que foi contra o Fluminense quando ele sai, depois contra o Flamengo. Então a gente tem que controlar, sim. A decisão ela é minha, mas eu tenho que respeitar também o que eu escuto e tomar a decisão. Voltamos, no meu modo de ver, voltamos a errar e perder a confiança, né? Isso já não é de hoje, isso já é até de anos atrás, por todos que estão aqui no clube já me falam. E futebol é um jogo de erros, né? O esporte, jogo de erros, todos. Errou, perde. Toma gol, toma susto. E para mim isso voltou. Estava um jogo controlado, tivemos uma saída errada lá pela esquerda, fomos pressionados e na sequência tomamos o primeiro gol e a gente se perde dentro de campo. Gol ridículo. Então é um trabalho também de ridículo. conscientização, um trabalho para que eles tenham sabedoria que errou, vamos para a próxima e tem que acertar e continuar jogando, respeitando essa instituição que é tão grande, né? Esse é um trabalho meu, um trabalho de toda a comissão, assim, para que mentalmente sejam bem fortes, assim, errou, continua na mesma pegada, continua que está programando e que individualmente eles possam dar uma resposta muito boa. Garré, rapidamente. Garré, como já também não ia iniciar, eu tinha Paulinho, comecei com o Tietê, tinha o Paulinho para fazer a função do Tietê e tinha o Adson que está numa volta. Por isso foi a escolha, o Garré terça-feira será titular. Boa noite, Cari. Jonathan Santos, canal BTV Esportes. Queria entender o seu pensamento hoje na escolha, na decisão, na substituição do Verratti aos 25 minutos, na partida 2-0, basicamente definido pelo Corinthians. Qual foi o pensamento na escolha da substituição do Verratti? Não, assim, nenhum jogo faltando 20, 25 minutos está definido, cara. Nenhum jogo. Faz Isso é um claro. gol ali, acontece, o jogo muda, o jogo cresce, vai para cima. É um jogador também que é um guerreiro, privilegiado fisicamente, mas já está com 36 para 37 anos, não sei se já fez 37. Tenho que respeitar. Como eu quero intensidade, eu não consigo ter uma sequência com o grupo que jogou contra o Santos, a base que jogou lá na Venezuela. Se eu quero intensidade e não dá para cobrar com esses jogadores todos não ficando fora de jogo. Sei que o Corinthians, por exemplo, lá contra o Bahia poupou muitos, hoje também segurou 4 jogadores aí, fora os que estão machucados. É a nossa luta diária e também deixar todos preparados que vão jogar, cara. Vão jogar, não tem jeito, eu tenho falado. Vão jogar, vamos precisar de todos aí, do jogo do Santos até o final do mês, 10 jogos com viagens e tudo mais, e altitude e tudo mais. A gente não pode reclamar e sim achar alternativas. Fábio Carilli, link Beyond, canal A Hora do Vasco. Você acabou de falar sobre a altitude, a questão da logística, calendário, mas em 2 oportunidades você reafirmou para mim, claro, sobre essa questão da gestão de elenco, que você estava satisfeito com aquilo que você tem. Automaticamente, se você está satisfeito, o elenco é suficiente. E hoje, esse elenco que você entrou com uma equipe alternativa mostrou insuficiência, principalmente no primeiro tempo. No segundo, você consegue equilibrar um pouco mais as ações por conta da entrada de alguns jogadores. Aí eu queria ver, de novo, dando mais uma oportunidade, a gente está diante de uma janela de transferências, claro, uma janela limitada, mas eu queria saber de você. Você concorda com o presidente Pedrinho que esse elenco está entre os 8 melhores do Brasil, como ele disse anteriormente, e se realmente, como a gente observou hoje, o Ryan em campo, em nenhuma bola aérea ele conseguiu vencer a zaga do Corinthians, diferente do Pablo Verratti, que nos últimos jogos se destacam nesse fator. Você realmente acha que não precisa de reforços? Sim, não preciso. Deixa eu pausar, perdão, nessa resposta aqui também, que está ganhando muita repercussão, né? Já vi várias páginas, sites, né, ESPN, TNT, Lance, GE, todo mundo está falando aí sobre essa resposta do Carille. E veja bem, cara, eu vou comentar sobre isso no final aqui da coletiva, a gente está reagindo. Eu acho que o Carille não tem condições de permanecer no Vasco, tá? Não tem condições, já vou adiantar isso aqui. Agora, essa pergunta aí, ela é complicada. Ela é complicada. Essa pergunta, ela tem direção, e não é para o treinador, é para o presidente. É para o presidente do clube. Vou te dar a oportunidade, a gente está aí numa janela doméstica, de falar. Quer que ele fala o quê? Nesse sentido, eu defendo ele. Quer que ele fala o quê? Quer que ele fala que falta um atacante, falta isso, falta aquilo, falta zagueiro, falta... Sabe? O cara vai perder o grupo. Então, nesse caso, demite logo. Ele pede demissão. Se é para falar que falta isso, falta aquilo. Então, assim, tem momentos que eu já vi na minha carreira de torcedor. O treinador tem que falar. O treinador tem que cobrar. Tu acha que internamente isso não é debatido? Aí tem outros momentos que o treinador não pode falar, porque se falar perde o grupo. Então a gente, sabe, não dá. Então essa resposta aí do
do Carille, cara, é uma resposta que eu super entendo. Não é para ficar com raiva do Carille. Eu fico com raiva do Carille por outras questões que eu vou pontuar aqui. Mas essa pergunta, ela tem direção. É para o presidente Pedrinho, né? Tem certeza? O elenco é isso? O elenco é aquilo? É com ele, não é com o treinador. O treinador tem o que o presidente, o que o clube proporciona para ele. E acho que dá para entregar mais. Dá para entregar mais. Principalmente organização defensiva, que é o ponto forte do Carille, que não vem sendo. Que não vem sendo. Concordo com o presidente, foi o oitavo melhor elenco? Boa noite, Carille. Boa Amanda noite. Alves, do portal do Rádio Gol de Placa. Bom, pensando, depois dessa derrota e pensando nos próximos compromissos, o que você acha que precisa ser corrigido com mais urgência na equipe? Temos amanhã e temos segunda para trabalhar praticamente com o grupo que vai iniciar o jogo na terça-feira, trazer todas as questões do adversário, já fazendo uma reunião amanhã com eles e passando todos os detalhes e principalmente levando para o campo treinar, né? Parte ofensiva, parte defensiva, bola parada ofensiva e defensiva, para que fique tudo muito definido e que eles possam fazer o melhor dentro de campo e buscar a primeira vitória na Sul-Americana, que vai ser muito importante para nós. No Vasco da Gama, são Ai, acabou aqui a coletiva do Fábio Carille. Agora o Vasco tem uma decisão aí contra o Porto Cabedelo, né? Porque tem que ganhar pra gente chegar a 4 pontos no grupo. E o próximo jogo na Sul-Americana é em casa e o próximo jogo no Brasileiro também. Então eu entendo que não dá para negociar. Não dá para negociar. Você tem que ganhar do Sport, com todo respeito ao Sport, você tem que ganhar do time da Venezuela. Isso é claro, né? Não pode pensar em nenhum outro resultado. Agora o ponto é, tá? O ponto é, eu sou um cara que lá no canal Vasco em Família, eu procuro entender o processo. Sei que não é fácil, porque eu analiso o que aconteceu no ano passado, entendo que muita gente reclamava do Paiva, as mesmas coisas que estão reclamando nesse momento, né? Eu olho para a grama do vizinho, para os outros times, os trabalhos que estão sendo feitos lá, e a galera reclama disso, o time é mal treinado, o time é isso, o time é aquilo. Eu olho para as opções do mercado e sei que não é um cenário fácil. Ainda mais que você tem uma dificuldade financeira, você tem uma dificuldade de elenco, você tem uma dificuldade de estrutura para você contratar o treinador, um grande treinador, sabe? Livre do mercado nesse momento. Tite, Dorival, será que esses treinadores aceitariam trabalhar no Vasco? Acho difícil. Mas o grande ponto em relação ao Carille, eu acabei de falar isso lá no canal Vasco em Família. O grande ponto é esse. Quando ele foi contratado, estava ali naquela, né, do Renato Gaúcho, que é um treinador mais de posse de bola, né, um cara mais ofensivo. Tanto que em 2 anos pelo Grêmio, né, o Renato Gaúcho tomou mais de 100 gols, assim como o Vasco. 23 o Vasco tomou 51 e 2024 o Vasco tomou 56. Mais de 100 gols o Vasco sofreu em 2 campeonatos brasileiros. Então a contratação do Fábio Carille, ninguém gostou. A maioria não gostou. Mas alguns tiveram um entendimento que, poxa, se ele ajustar a defesa como ele é conhecido, né, a gente vai conseguir dificultar, vai fazer um bom brasileiro, e aí qualifica na frente, conta com o Verratti, conta com o Coutinho, mas bem na defesa, sem levar tantos gols como o Vasco costuma levar. O Vasco está sempre entre as piores defesas da competição, beleza, mas não é isso que está acontecendo. Não é isso. A defesa do Vasco está muito feia. Está muito frágil, é muito fácil fazer gol. O Vasco tomar gol. O Vasco hoje foi patético, foi muito fácil. O Corinthians não fez força alguma para ganhar do Vasco. Força alguma para ganhar do Vasco. O primeiro gol é coisa de pelada, de defesa de pelada. Tá o João Vitor, parece que não tem comunicação entre eles. O João Vitor achou que ia fazer uma cobertura do Lucas Freitas, que estava marcando a lua, e aí quando ele dá um passo para cá, o Depay tá sozinho, e aí o Pumita não fecha, uma coisa assim surreal. Surreal o primeiro gol. O segundo nem se fala. Que ainda teve o quê? Sei lá, né? 2, 3 gols anulados ainda, né? Pelo VAR. Então, assim, uma atuação patética do Vasco, de um modo geral, e na defesa nem se fala. O Vasco, nos últimos jogos, né? Nos últimos 3 jogos, o Vasco tomou 7 gols. Se você contar os 2 gols do Maricá e do Boa Vista em jogo treino, o Vasco em 5 jogos tomou 10 gols. Tem muita coisa errada, porque defensivamente ele não contribui, ele não consegue ajustar o time, e ofensivamente a gente sempre soube que ele não é um treinador que por onde passou conseguiu esse trabalho, esse destaque. Então, eu acho que o entendimento está claro para todo mundo. É bom mudar enquanto tem tempo, né? Porque desse trabalho dificilmente vai sair alguma coisa, dificilmente. Fui.